Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Conversas Acadêmicas, né, representando o curso de Fisioterapia. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Dr. César Luqueza. Ele defendeu a tese do doutorado semana passada, né, na quinta-feira, e veio aqui conversar um pouco, contar um pouco desse projeto e como que foi a sua caminhada. Mas antes disso, César, quero aproveitar que nós estamos aqui e relembrar os alunos, né, e divulgar um pouco da nossa semana acadêmica, que vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de maio. E a partir de amanhã, as inscrições vão estar abertas pela Copex. Então, a gente convida todos os alunos do curso a participar. Nós vamos trazer várias modalidades de minicurso para todos os gostos, das diversas áreas da fisioterapia. E também temos uma mesa redonda esse ano que vai ser bem interessante para falar um pouco para os alunos, que eu acho que inclusive entra no nosso tema aqui, o que é um mestrado, o que é um doutorado, uma residência, quando escolher fazer alguma coisa ou outra. Então, esse é uma dos temas, né, da nossa semana acadêmica. Eu já, de antemão, convido a todos os nossos alunos a participar. César, então, obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço a professora Elisiana, a professora Leda, coordenadora do curso, e também ao Centro FAG, pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre um trabalho que ele foi construído ao longo de muito tempo. Uma caminhada até um doutorado, professora Elisiana, você sabe tão bem quanto eu, está fazendo o mesmo programa de doutoramento que o meu, e ela é uma caminhada que ela percorre por diversos momentos diferentes, né? Começou, logicamente, com a minha graduação e até essa finalização que aconteceu na quinta-feira da semana passada, foram 13 anos aproximadamente de estudos. Eu tenho, acho, não me esqueço, 21, 22 anos de profissão, e foram 13 anos, pelo menos, entre graduação, especialização, residência, mestrado e agora o doutorado, que vem coroar e fechar com chave de ouro esse caminho acadêmico que não é tão fácil de ser seguido. César, você acabou o doutorado, né? Ele está relacionado, ele é dentro de uma das áreas bem específicas da fisioterapia, né? Ciências da reabilitação. Isso. E eu acho que também isso já é um diferencial. Isso, exatamente. O programa que nós fizemos, que você está fazendo também, ele é um programa voltado à área 21 da CAPES, que é uma área específica da educação física e da fisioterapia. Então é um programa diferenciado, porque se você for procurar os doutorados, mestrados e as especializações ou pós-graduações, né, que todos são pós-graduações, o doutorado, o mestrado, elas é difícil de se encontrar que sejam voltados à área 21 em fisioterapia. Então isso foi bem legal e que agrega bastante ao nosso conhecimento, né, professora? A tua tese, ela estava relacionada, né, diretamente ao projeto da bariátrica, que é um projeto desenvolvido aqui entre a Clínicas FAG e o Hospital São Lucas. Você quer contar um pouquinho desse projeto, como que ele funciona? Claro, vamos lá. Esse é um projeto que já existe há muito tempo já no Centro de Reabilitações e no Hospital São Lucas. Nós somos referência, uma das referências no oeste do Paraná, na assistência e atenção a esses pacientes, aos pacientes de obesidade. Então, ele é um programa que acontece há muito tempo, ele é formatado de uma maneira multidimensional por diversas profissões. Esses pacientes são atendidos no Centro de Reabilitação da FAG e, posteriormente, eles vão até o Hospital São Lucas realizar as cirurgias bariátricas. Então, eles são atendidos por diversas profissões, professora Elisiana. Eles são atendidos pelos alunos pela psicologia, numa assistência voltada exclusivamente a esse grupo. São atendidos pela nutrição, onde eles fazem toda uma readequação nutricional para que se possa objetivar ganhos melhores na preparação pré-operatória, pela equipe da fisioterapia, assistência social e assim por diante. Muitos desses pacientes acabam não necessitando realizar cirurgias, que a gente consegue, dentro dessa equipe multidisciplinar, buscar, ou mesmo nós conseguimos
tratar esses pacientes de tal nível que eles não necessitam realizar o procedimento cirúrgico, que é uma técnica bem agressiva, e é importante ressaltar que ela não é a salvação, né? Ela é mais uma das técnicas utilizadas no processo para redução desta condição patológica. E é importante também dizer para todos que a obesidade hoje é uma das grandes pandemias mundiais, certo? É com certeza aí um dos maiores dos maiores custos para a saúde pública, os cuidados e a atenção a esses doentes. Quando a gente fala de obesidade, a gente não fala só desse acúmulo de gordura, né? Mas também de todas as disfunções que esse paciente apresenta, né? Disfunções ortopédicas, cinesiológicas, respiratórias, né? E até mesmo dentro de sistema geniturinário, né? Então, que a gente tem observado falar. E, então, como ela é uma doença também multifatorial, né? Então, vários fatores levam o paciente à obesidade, ela precisa, como você falou, desse tratamento multidisciplinar. E qual que seria a função da fisioterapia, especificamente, nesse preparo do paciente pré-operatório? Essa sua pergunta é bem interessante. Me leva a alguns anos atrás, quando ainda o Jô Soares tinha o programa dele à noite. E eu me lembro muito bem de uma entrevista dele, que ele dizia da seguinte forma, que ele fez a bariátrica também, né? Que ele falava o seguinte questionamento: experimenta colocar um saco de 40 quilos nas tuas costas, na frente de você, e saia por 2 dias caminhando, que você vai entender qual que é a vida de um obeso. Então as pessoas, a população de uma maneira geral gosta muito de julgar, né? Nós vivemos num mundo onde hoje todos são julgados. E uma das condições, além da necessidade estética, é a condição de saúde, muito bem dita por ti aqui agora, que fala sobre a sobrecarga corporal, sobrecarga do sistema respiratório, osteomuscular, que esses pacientes são submetidos. Então, carregar 30, 40, 50 quilos nas costas todo dia faz com que ele ande de forma mais lenta, faz com que ele tenha perda de força muscular respiratória, muscular global, levando a uma condição que acaba ocasionando nesses pacientes uma perda da capacidade funcional. Então, a fisioterapia, ela vai se utilizar dos seus recursos, professora Lisiana, principalmente voltada à reabilitação e à preparação desses pacientes para suas atividades da vida diária. Fortalecimento muscular respiratório, fortalecimento muscular, alongamento. Então, a gente utiliza de diversas técnicas dentro do nosso arsenal para preparar esse paciente para este momento que é tão importante, que é a cirurgia bariátrica. Então, esse paciente ele passa por um protocolo, digamos, podemos usar essa palavra, de exercícios físicos. Exato. E aí também passa, ele precisa de um aval da fisioterapia quanto aos alguns testes respiratórios e funcionais que ele realiza. Isto. Além da fisioterapia, eles precisam da aprovação da psicologia, da nutrição, né, e da fisioterapia para que ele possa dar sequência à sua caminhada. E observando, então, toda essa questão da bariátrica, desse protocolo, né, do pré, do pós-operatório, como que você teve esse start para identificar que esse seria um tema interessante para a tua tese do doutorado? Eu já estudava, né, na dissertação de mestrado, eu já estudava sobre um tema que foi bastante abordado na minha tese. Mas, inicialmente, o que me chamou a atenção foi, logicamente, a necessidade desses pacientes, dos cuidados com esses pacientes. Hoje, toda a adequação do centro de reabilitação e do hospital também, e a quantidade grande que nós temos de paciente. Por ser um centro de referência no oeste do Paraná, eu acho que até o maior centro, nós temos uma quantidade muito grande de pacientes, né? Então, quando eu comecei a pensar, quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar essa ideia do doutoramento, eu já vinha pensando onde que eu poderia estudar, o que seria interessante. Nesse sentido, esses pacientes da bariátrica, que nós temos aí uma quantidade grande, eu cheguei a estudar quase 400 participantes, aproximadamente, né? Um N bem alto. Uma rotatividade muito grande também, né? Uma rotatividade muito grande, exatamente. Então,
Isso facilitou para que eu pudesse fazer. Então, meu estudo, na verdade, ele foi feito em 2 momentos distintos, apesar de ser uma mesma caminhada, professora. Eu acompanhei esses pacientes no período pré-operatório, onde nós realizamos uma análise da função respiratória desses pacientes através da espirometria, que demonstra a capacidade ventilatória desses pacientes. E avaliamos a força muscular respiratória também. Além dessa capacidade respiratória, nós avaliamos também a capacidade funcional. O que é uma capacidade funcional? Isso é importante para que as pessoas entendam, né? A capacidade funcional é a capacidade de você poder agir e realizar as suas atividades de vida diária, você poder se vestir, tomar banho, caminhar, se alimentar e assim por diante, né? Ela é multidimensional, então são várias dimensões que avaliam. E uma das condições que nós avaliamos dentro da fisioterapia como avaliação da capacidade funcional é um teste chamado de teste de caminhada de 6 minutos, que esses pacientes percorrem uma determinada distância por um período pré-determinado e nós verificamos qual que é a distância percorrida desses pacientes. Isso numa análise pré-operatória. E os pacientes só vão ser aprovados para o procedimento cirúrgico quando assim for necessário, se eles forem aprovados nessa distância percorrida e na sua avaliação da função pulmonar. Então, esse paciente ele precisa ter um mínimo de distância percorrida para ele... para predizer assim, ele tem condições de realizar, tem uma boa capacidade funcional ou não. Perfeito. E aí, nesse momento, você se deparou com essa possibilidade de... existem fórmulas e equações para indivíduos normais, mas e agora nesses pacientes obesos? Será que não tem uma diferença? Exato. A fisioterapia, a área da saúde, de uma maneira geral, ela se utiliza de muitas equações. Essas equações, elas tendem a predizer o resultado que você busca, por exemplo, da função respiratória, da força muscular, da distância percorrida, da qualidade de vida. Mas, normalmente, essas equações, elas são voltadas para pacientes normais. Normais todos são, né? Sim, sem patologia, sem né? doenças, né? Associadas. E elas não são voltadas a pacientes com doenças. E outro adendo importante é que a equação que nós utilizamos hoje como referência no Brasil, ela não são de pacientes brasileiros, o que também traz uma diferença. Muita diferença. Então, um primeiro momento foi fazer uma equação voltada a obesos brasileiros, e eu aposto muito, professora Elisiana, que isso, inclusive, vai... Dentro de algum tempo, nós vamos ter equações voltadas para pacientes do norte do Brasil, nordeste, sul, porque são características epidemiológicas diferentes, né? Então, a gente formatou uma equação de distância no teste de caminhada de 6 minutos, voltadas para os obesos da nossa região. Então, hoje a gente tem uma equação de referência para os obesos que residem na nossa região, no oeste do Paraná. Olha só. E uma outra coisa legal que a gente conseguiu fazer, que a gente conseguiu formatar na tese, foi a inclusão da avaliação da capacidade pulmonar desses pacientes. Então, como nós fizemos análise espirométrica de força muscular respiratória, a equação, nós conseguimos juntar a equação, além da distância percorrida, os dados epidemiológicos desses pacientes, como sexo, idade, IMC e assim por diante, também a avaliação da função pulmonar. Então, hoje nós conseguimos formatar uma equação para homens, uma equação para mulheres, que prediz a distância percorrida, levando em consideração a nossa característica epidemiológica, a nossa característica demográfica, associada a uma análise da função pulmonar também. E aí acaba abrindo espaços para outros estudos que virão, né? Então, agora a gente pode dizer, né, que a partir dessa divulgação da sua pesquisa, né, do seu estudo, outras pessoas já podem se utilizar dessa fórmula, dessa equação, para predizer de uma maneira mais precisa, né, a funcionalidade, né, acho que daí tanto de caminhada quanto respiratória desse paciente. Não, ele tem uma relevância, logicamente, uma relevância para a saúde pública brasileira, por trazer uma análise de distância percorrida para obesos, né? E ele também tem a sua aplicabilidade dentro da ciência, porque ele leva em consideração dados que praticamente inexistem nas análises equacionais de pacientes com teste de caminhada de 6 minutos. Eu li um artigo, um artigo de revisão sistemática com quase 43 testes e equações diferentes, e elas levavam em consideração apenas 3 ou 4 dados epidemiográficos como forma em todas as equações, né? E aí a gente conseguiu também
adaptar a isso a capacidade da avaliação da função pulmonar. Professor César, a sua tese ela foi composta, na verdade, de 2 momentos, né? Esse primeiro dessa parte relacionada à função, que seria o pré-operatório. Perfeito. Né? E aí foi feita uma intervenção também com esses pacientes no pós-operatório lá no Hospital São Lucas. Isso. Então, por isso que eu falei, são 2 momentos distintos, mas numa mesma caminhada, né? Então, isso é interessante que o doutorado te permite isso, né? Ele te permite ele te flexibiliza um pouco essas reorganizações. E então, após a aprovação desse paciente, ele vai para o hospital e ele dá sequência ao seu andamento. Ali ele vai ser avaliado por um cardiologista, um anestesiologista e o cirurgião para a programação cirúrgica. Então, todos esses pacientes, aqueles que logicamente são submetidos ao procedimento cirúrgico, eles passam por todas essas avaliações. E logicamente, né, professora, que apesar de todos esses cuidados que a FAG, o Centro de Reabilitações, o hospital tem com esses doentes, eles são inerentes a condições patológicas pós-operatórias. Então, eles vão apresentar diminuição de capacidade pulmonar, ventilatória, força muscular, infecções respiradas associadas ao procedimento cirúrgico em si, e isso acaba ocasionando nesses pacientes um maior tempo de internamento e um maior tempo e maiores complicações hospitalares. E esta condição, ela é diretamente ligada à dor. Então, logicamente que ele é um procedimento cirúrgico aberto, então você tem um corte no abdômen desse paciente, é exposta a todas as vísceras e assim por diante, né? E no pós-operatório esse paciente acaba apresentando um pouco de dor, apesar de existir toda uma rotina analgésica para esses pacientes. Essa dor, ela é inerente a uma condição de perda de capacidade funcional, de força muscular e de capacidade pulmonar. Assim, neste sentido, eu formatei a minha tese voltada à avaliação do efeito de um equipamento que nós temos utilizado cada vez mais. Nós tínhamos diminuído a utilização dele a nível hospitalar e cada vez mais nós temos utilizados, inclusive aí cada vez mais existem publicações novas mostrando o uso da eletroanalgesia e da eletroestimulação em ambiente hospitalar. Eu pensei em utilizar, com uma das ferramentas que nós temos, dentro de todas aquelas que nós podemos utilizar, a eletroanalgesia no alívio da dor e verificar se a redução da dor irá ocasionar em melhora da função pulmonar deste paciente. Então, para quem não sabe, né, e está acompanhando a gente, essa eletroanalgesia é o popular choquinho, né, que a fisioterapia utiliza. A gente tem uma utilização bem grande na parte de ortopedia, né? O paciente tem dor diretamente relacionada ao alívio da dor. E aí vocês realizaram essa aplicação no pós-cirúrgico. O que vocês perceberam? Que teve melhora dessa dor, melhora dessa função pulmonar? Legal essa pergunta, prof. Porque, inicialmente, quando a gente aplicou, até alguns pacientes falavam, se você quiser, professor, eu vou lá e conto como é que foi e tal, né? Foi bem legal. Então, assim, realmente, a eletroanalgesia mostrou um resultado muito bom no alívio à dor. Então, esses pacientes tiveram redução de dor. Essa dor, ela reduziu quando comparado entre ambos os grupos, né? Porém, ela não resultou em melhora da função pulmonar. Essa não melhora da função pulmonar, nós podemos explicar aí por diversas condições, desde o procedimento cirúrgico, anestesia, analgesia e ventilação mecânica. Mas nós encontramos um dado que foi bem interessante, que eu acho que foi a cereja do bolo da tese. Nós encontramos que esses pacientes não tiveram perda da força muscular inspiratória. E isso colocou uma pulga atrás da minha orelha e falava, César, por que será que aconteceu isso? Foi inclusive uma pergunta da banca, né? E, logicamente, que ia ser, porque é um trabalho bem voltado à fisioterapia, né? E aí eu comecei a tentar compreender as razões fisiológicas, fisiopatológicas que levaram a esta situação. E, por fim, eu entendi que, na verdade, o paciente, quando ele tem dor, ele hipoventila. Ele tem um reflexo protetor de diminuir a ventilação para não sentir dor. E quando fazia a eletroanalgesia, ele não tinha dor. Então, entenda, nesse período curto, pós-operatório, 2 dias aí, que foi o período que eu avaliei, não é um tempo suficiente para uma perda de força muscular muito grande. Que não iria nos explicar aquela perda de força. Então, na verdade, não é que o paciente tem uma perda de força tão importante respiratória,
o que acontece é que ele faz uma proteção reflexa para não sentir dor. E quando você faz a eletroanalgesia, ela alivia. Então ele acaba se sentindo mais confortável para respirar profundamente. O que não foi o resultado na avaliação da força muscular expiratória. E aí, logicamente, facilmente explicada porque a lesão cirúrgica ela acontece exatamente naquela musculatura utilizada na expiração do paciente, que é a musculatura abdominal, né? César, e aí esses trabalhos, né? Então, quando a gente realiza um doutorado, a gente faz toda a tese, né? Que acaba ficando um trabalho bem extenso, né? São até 4 anos, você conseguiu terminar o seu em 3 anos e 3 meses. Antes de 3 anos e meio. E aí essa tua pesquisa, ela gerou publicações. Certo. Né? Então, você já realizou publicações, então isso já tem uma visão, já ganha um local dentro da comunidade acadêmica. Toda gestação gera um fruto, né? Então, vejam, você não pode ir para uma banca de doutoramento, de mestrado, se você não tiver uma publicação. Então, daí surgiram 3 artigos, 2 que já foram publicados, uma na Journal of Obesity, acho que não esqueça, brasileira. Teve uma outra que a gente publicou numa revista inglesa, uma A4, uma B1. E estamos com um terceiro artigo aí, que é sobre eletroanalgesia, que já está no Research. Esqueço agora o restante do nome da revista e que já está praticamente já no processo de publicação dele. Então, realmente, além logicamente, da apresentação em congressos, anais de congressos, tudo isso faz parte de um processo de uma formatação acadêmica dentro de um doutorado, né? De um doutoramento. E eu gostaria aqui, professora Lisiana, se você me permite, agradecer que tudo isso foi possível, né? Logicamente, é um esforço muito grande de todos que realizam, mas também do Centro Universitário FAG, agradecer à professora Leda, toda a direção do hospital, toda a direção da faculdade, do Centro Universitário Assis Gurgas, eles têm um programa de auxílio e desenvolvimento para docentes que eu fui contemplado e isso me auxiliou muito nesse processo inicial de desenvolvimento, além de toda a infraestrutura da FAG, que é fabulosa, né? Então, isso, toda essa parceria é que proporciona e nos permite realizar trabalhos de qualidade boa. E eu acredito que, graças a essa referência que a Clínica FAG, o Hospital São Lucas né, um centro de alta complexidade, voltado, né, dentre várias outras funções, a essa cirurgia bariátrica, que permitiu essa amostra grande de pacientes que você obteve, né? Porque se a gente pega algum local reduzido, né, 10, 12, 20, não funciona, né? E aí você aqui, graças a essa rotatividade tão grande... Sim, né? Com certeza. E, César, mais uma última pergunta com relação à sua tese. Você acabou, dentro desses 3 anos e pouco aí que você demorou, pegando a pandemia, né? Sofrendo as consequências da pandemia. Como que foi isso daí para o teu trabalho? Isso me levou a um prejuízo. Inicialmente, quando você faz um trabalho de doutoramento, uma tese, uma dissertação, nós temos que fazer um cálculo amostral, né? Você tem cálculo amostral, significa quantas pessoas vão participar da sua pesquisa para que você tenha uma resposta estatística real, né? E inicialmente cortou-se, né? Eu estava, acho que, com 4, 5 meses de coleta de dados, quando nós tivemos que parar porque começou a pandemia. E os pacientes obesos, pela sua própria condição física, síndrome metabólica, processo inflamatório sistêmico, doenças cardiovasculares, hipertensão e assim por diante. E acho que até necessidade de um leito de UTI também, né? Também. No pós-cirúrgico. Mas mais do que isso mesmo, porque eles são pacientes de alto risco de Covid, de morbimortalidade de Covid. Sim. Então, foi a primeira cirurgia a se cancelar. E até agora, em muitos locais, não se retornou ainda, pelo alto risco desses pacientes serem operados. Acredito que em breve, já agora aí com a pandemia já controlada, nós deva se retornar a isso. Então, eu tive que parar minha coleta de dados com 66 pacientes, né? 66 participantes. Digo para você que não foi fácil, você, professora, assim como o professor Marcelo e diversos outros fisioterapeutas, se viram colocados à frente de uma condição que nunca tínhamos estado, frente a uma pandemia onde a fisioterapia se mostrou extremamente importante e mostrou realmente que não é mais um simples profissional dentro da área da saúde ou dentro da área hospitalar e que é um hospital de primeira, que é um profissional de primeira linha e um profissional tão importante quanto todas as outras profissões. E nesse momento, enquanto eu fazia o doutorado, eu acabei assumir um outro serviço como responsabilidade da UTI Covid. Então, além do Hospital São Lucas, ao qual eu tenho serviço terceirizado,
eu também assisti a esse outro hospital que me gerou assim um trabalho bem grande. Graças a Deus a gente conseguiu passar, todo mundo bem, dentro da melhor forma possível. Sim. Pessoal, e para quem não sabe, né, o professor César, além desse vínculo aí com a bariátrica também, ele é o professor, na verdade, responsável pelo projeto de aprimoramento dentro do Hospital São Lucas. Isso. Né? Então, você quer falar um pouquinho do projeto para nós, César, para deixar um gostinho, né? Porque eu acho que numa próxima oportunidade a gente convida os acadêmicos que participam para vir falar um pouco dessa vivência, né? Claro. Inclusive, alguns dos meus ex-aprimorandos vão estar palestrando na semana acadêmica. O Rafael, a Maiara, né? Acho que deve ter mais um ou dois aí que eu devo estar esquecendo. Me perdoem se eu esqueci agora neste momento. Mas, realmente, o programa de aprimoramento é um programa que já existe há muitos anos dentro do Centro Universitário FAG. Ele é um programa que foca e tem como princípio a formação de profissionais de excelência. Nesse sentido, lá nós temos diversas residências dentro do hospital da área médica e o aprimoramento dentro da fisioterapia. Então, ele é um programa que acontece no período de 1 ano, com uma carga horária de 4 horas diárias de prática aplicadas a pacientes do SUS. Então, eles atendem pacientes SUS, passam pela unidade de internamento, aí atendem pacientes com pré e pós-operatório de diversas áreas cirúrgicas, ortopédica, abdominal, cardiovascular, neuro e assim por diante, além dos doentes clínicos internados, neurológicos, cardíacos, pediátricos, obstétricos, que só pegando aqui, puxando um fiozinho, surgiu aí da minha tese de doutoramento também um trabalho que está sendo feito muito legal com o pessoal da obstetrícia, sobre a coordenação e tutela do Dr. Maciel, que é o uso da eletroanalgesia no alívio da dor de gestantes em trabalho de parto. Então, nós temos aplicado a eletroanalgesia também nessas futuras mamães, que levam a uma redução da dor, com a redução da dor, ela diminui a contração muscular perineal, você sabe muito melhor do que eu sobre esse assunto, né, professora? E isso facilita a passagem do nenê, reduzindo o tempo de parto e facilitando todo esse processo, transformando o parto num parto mais humanizado. Então, eles passam por essas áreas, além também da área da terapia intensiva, que fica sob a supervisão da doutora Priscila Pelizer, que é a fisioterapeuta responsável pela UTI do Hospital São Lucas, pelas UTIs, né? E então eles têm uma experiência dentro da unidade de terapia intensiva, dentro da área de internamento, na obstetrícia, com pediatria e todas as diversas áreas que a saúde pode nos proporcionar. É um primeiro passo, um primeiro tijolinho nessa construção intelectual que esses alunos vão ter. Grande parte deles acabam evoluindo para residências. Tenho diversos ex-alunos que são coordenadores de serviço. Olha que interessante. E então acaba sendo uma formação tanto profissional quanto acadêmica. E eu acho que mais do que tudo isso também pessoal, Com né? certeza. Porque traz para eles uma condição de uma compreensão sobre o que é um ser humano e o cuidado que ele merece. E a vivência, né? Essa vivência em ambiente hospitalar gera muita experiência. É tanto que você acaba depois até mesmo contratando alguns desses alunos que passam pelo aperfeiçoamento contigo. Perfeito. Né? Acaba fazendo parte aí do corpo clínico, né? Dentro da fisioterapia no hospital. César, e aproveitando também essa questão do TNS, como é interessante a gente pensar, né, que às vezes um trabalho abre portas para outros. Exato. Né? E eu penso também como que é interessante para o paciente, dentro do Hospital São Lucas, ter essa oportunidade dessa analgesia, que entra muito no que se fala muito atualmente, essa questão do parto humanizado, né? Desse conforto para a mãe e para a criança, e poder receber esse estímulo, que eu acredito que a nível SUS deve ser o único aqui dentro da nossa região. Eu não conheço nenhum outro, professora. Né? E se pensar, como você falou, não só na clínica, mas também numa boa vivência, uma boa experiência desse momento que é tão legal, né, para essa mãe, para essa parturiente. Então, quero parabenizar vocês, os seus aprimorandos, né? Obrigado. E vamos combinar aí para algum dos dias eles virem aqui, contar um pouquinho dessa experiência, né? Que nada melhor que eles para poder falar. Para poder falar que eles são as pessoas que vivem isso no dia a dia. Exatamente. Né? E agradecer, professor César, a sua disponibilidade, a sua participação. Parabenizar você pelo doutorado. A gente sabe que é um título incrível.
né? Que depende muito A gente precisa de uma rede de apoio muito grande para conseguir concluir, né? E é um merecimento que, com certeza, você tem. Então, quero parabenizar você e agradecer sua participação. Muito obrigado, professora Lisiana. Tenho certeza que daqui a uns dias será a sua coroação também. Vou assistir e acompanhar, com certeza. Eu acho que também cabe aqui um dia fazer um videocast desmistificando o parto humanizado. E eu acho que isso também é um trabalho muito legal que deve ser feito. Sim. Porque existe muita fantasia sobre o parto normal, né? E, mais uma vez, agradecer a professora Leda, a toda a direção do Centro Universitário FAG. Sem o auxílio de toda essa estrutura, não seria possível a realização do meu doutoramento. E estou sempre à disposição. E muito obrigado.